pessoas! Sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou Fernanda Schmoltz e se a ideia sobre as almas de Soul tiver certa, com certeza a minha gosta de Disney desde antes de eu nascer. Antes da gente começar, conta pra mim aqui embaixo se você pudesse escolher agora, do nada, assim, estalou o dedo e você é fluente em algum instrumento musical, qual você gostaria de tocar e por quê? Eu com certeza gostaria do piano, porque além de eu achar lindo o som e o movimento dos dedos, a minha avó tocava pra mim. Hoje a gente vai desvendar aí os segredos do trailer da nova animação da Pixar, Soul, mas antes já corre lá no meu Instagram e no meu Twitter e vem me seguir, porque eu faço muito conteúdo extra por lá. E se você deixar um comentário em alguma das minhas fotos, tem boas chances de que eu clique lá pra conversar com você, te conhecer e curtir uma foto sua também. Essa análise vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, a gente não vai frame a frame, mas a gente vai parte por parte na história. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar sobre é quem é o nosso protagonista, né? Quem é o Joe Gardner? Dublado pelo Jamie Foxx, que eu sou muito fã, o Joe é um professor de música de um colégio que sonha em ser músico profissional e ele tem mais ou menos uns 40 anos de idade. No começo do trailer, ele aparece em forma de alma, conversando com 3 almas mais velhas numa ponte cercada de escuridão, sem entender o que está acontecendo, enquanto nós vemos flashbacks da sua vida, contando sobre finalmente ser o dia em que o seu sonho de tocar jazz no Half Note Club ia se realizar. O Joe é um romântico incurável quando se trata da vida. Por mais que ele enfrente muitas dificuldades e ainda não tenha alcançado seus objetivos, ele tem um discurso muito otimista e nós podemos ver durante o trailer que ele passou por muita coisa até o momento em que ele caiu no bueiro e se tornou uma alma. Se a gente assistir o trailer com calma e pausando, conseguimos ver as práticas incansáveis dele ao piano, ele trabalhando como faxineiro, provavelmente para poder investir no seu sonho, e o momento em que ele se apaixonou por jazz. Quando ele era menino, o pai o levou até o Half Note Club e ali ele encontrou um propósito. Parece que ele tem um ídolo que ele vê tocar naquele dia e essa foi a sua inspiração para se tornar músico. O diretor Pete Docter disse que Soul vai explorar os reinos cósmicos e tentar encontrar as respostas para as perguntas mais importantes aí da humanidade. Quem somos nós, por que nós estamos vivos e o que torna cada um de nós único? Então vamos de mais filme existencialista para confundir a cabeça das criancinhas de 8 anos, né? Yay, Pixar! Como são esses 2 reinos aí que a gente vai conhecer, o pré-vida e o pós-morte? Em Soul, quando uma pessoa morre, a sua alma surge numa ponte num ambiente vazio, amplo e escuro. O trailer nos diz que cerca de 150 mil almas cruzam essa ponte para o pós-morte diariamente. No final da ponte tem uma luz branca cegante com milhões de partículas pequenininhas se espalhando como estrelas à sua volta. É o grande desconhecido, que eu ouso supor que vai continuar sendo desconhecido no filme, porque isso é muito mais poderoso do que inventar qualquer outra coisa. Tem 2 funcionárias, pelo que a gente pode ver, que controlam o trânsito na ponte. Nós sabemos que uma delas é responsável por contar e conferir diariamente todas as almas que passam. A segunda já parece ser um tipo de executiva com uma prancheta, mas aí já é pura especulação minha. Nós vimos que o Joe forçou seu caminho para fora da ponte, que é protegida por um campo de força, e assim acabou caindo de novo no pré-vida, que é um ambiente colorido e oposto à binaridade do pós-morte. O pós-morte é preto e branco, provavelmente para mostrar pra gente que não importa, assim como nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Enquanto Joe cai rumo ao desconhecido, ele se distorce, também se vê em preto e branco, e as linhas em volta dele parecem cordas de instrumentos e ondas de som. E aí ele chega nesse outro mundo 3D em tons de roxo e azul. No pré-vida, que no original chama The Great Before, ou Grande Antes, ele encontra jovens almas de mesma aparência que ele, enquanto os instrutores e vários elementos do lugar que simulam as experiências da Terra são feitos dessas mesmas cordas brancas que ele atravessou para chegar até lá. No pós-morte, os funcionários ou guias também têm essas mesmas formas abstratas, unidimensionais, formadas por cordas brancas e transparência. E aí, quando as novas almas estão prontas, com personalidade e gostos definidos, a gente vê que elas pulam por um poço no espaço e mergulham em direção à Terra para finalmente começar suas vidas.
O último momento do trailer mostra as duas funcionárias responsáveis por controlar a ponte que leva até o grande desconhecido, né, lá no pós-morte. A gente sabe que o Joe se recusou a morrer e ele furou o bloqueio lá da ponte e caiu de volta no pré-vida. Então eu imagino que a função delas no filme talvez seja encontrar ele, fazer com que ele volte e aceite que ele morreu, e o Joe tentando voltar pro seu corpo. Todas as referências visuais do filme também fazem referência ao estilo musical, então eu acho que é por isso, talvez, que o filme se chama Soul. Não é só por causa da alma, tudo tem referência ou a música ou a instrumentos musicais. Além de toda a vida do Joe girar em torno da música, tanto os mecanismos de funcionamento quanto os funcionários, tanto do pré-vida quanto do pós-morte, foram inspirados em cordas ou instrumentos musicais. A gente tem, por exemplo, a ponte que leva as almas para o pós-vida, que é, olha, o braço de um violão ou um instrumento de cordas similar, com as marcas brancas dos degraus representando as casas. Outra coisa bem importante que dá pra gente notar, não só por esse trailer, mas por todas as falas do Joe no primeiro teaser sobre a vida ser curta demais e a gente priorizar correr atrás dos nossos sonhos, até a forma de agir e falar dele são fortes e improvisadas, como uma bela sessão de jazz. Então a gente consegue ver que ele é um músico super dedicado, já dá pra perceber que ele luta muito pelo sonho dele, mas ele também consegue se deixar levar. É um detalhe muito legal também, que tudo realmente, quando a gente para pra olhar, tem a ver com soul, com música. E claro, também é muito importante a gente falar sobre a relação entre os dois personagens principais, né, que são o Joe, claro, e a 22, que é essa outra alma que ele conhece no pré-vida. A 22, ela é dublada pela Tina Fey, então a gente já sabe que vai ser uma personagem com tons mais cômicos. Ela age de forma infantil e ela não se encaixa muito ali junto com as outras almas, ela é muito cética, nada na Terra interessa ela, pelo menos nada do que ela conheceu pelo pré-vida. Então nós temos que falar sobre como a jornada dos personagens vai se desenvolver no filme e sobre a relação de oposição entre o Joe e a 22, que é uma coisa que o Pete Docter também fez com a alegria e a tristeza no Divertidamente. Nenhum dos dois é vilão do outro, mas eles têm visões bem diferentes sobre a vida que vão criar conflitos e problemas para eles terem que resolver durante a história. E pelo que indica o trailer, as almas não têm os sentidos desenvolvidos ainda, só a visão e a audição. Quer dizer, elas têm uma noção de onde elas estão prestes a se meter, mas por enquanto são meros espectadores. E se a gente parar pra entender que as almas, elas são passivas, dá pra gente entender por que talvez a 22 esteja tão sem saco, sem vontade, nada estimule ela. Talvez uma das coisas que o filme esteja querendo discutir seja como a gente anda meio insensível no século XXI, que é o século da tecnologia, onde é muito mais fácil pra gente ficar sentado com uma telinha na nossa frente e realmente não conseguir mais se sentir tão próximo de tudo. Porque esse filme parece que ele vai falar um pouco sobre por que vale a pena viver, e os exemplos que o trailer dá são muito bonitos. Tem um momento em que o Joe tá falando sobre coisas simples como comer uma comida que você gosta, né, uma pizza, ou então andar de bicicleta e sentir o sol no seu rosto. Então eu tô bem empolgada pra ver como a Pixar vai discutir sobre isso. Existe um mecanismo no pré-vida que permite que vidas sejam analisadas, e aí a gente vê o Joe e a 22 conseguindo acessar esse local escondidos. Com certeza é usado em algumas das aulas. Eles conseguem ativar as memórias do Joe colocando a palma da mão dele num painel, o que mostra que as almas retêm memória, pelo menos as que já viveram, mas ainda não passaram pro grande desconhecido. E aí nós vemos momentos definitivos da vida do Joe, né? Tipo, como ele se apaixonou por jazz, que é uma coisa que dá pra ver que tem a ver com o pai dele. Quando ele foi pela primeira vez, ainda menino, lá no Half Note Club. E ele e a mãe sozinhos, depois da morte do pai, de forma que me lembrou absurdamente as Ilhas de Personalidade em Divertidamente. E você achando que tinha acabado a nossa cota de lágrimas por Daddy Issues na Pixar esse ano no Dois Irmãos, né? Pode preparar o lencinho. Se a gente contar que os dois filmes existem no mesmo universo, como seria que isso ia se encaixar? Eu acho que se as emoções elas controlam o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, como a gente reage às coisas, a alma no pré-vida aprenderia sobre como é a nossa personalidade, como são os nossos gostos, então ela serviria meio que como um mapa para as emoções saberem também como reagir àquilo que está acontecendo. Se a Riley gosta de hockey, por exemplo,
A alma dela provavelmente já nasceu com uma predisposição para os esportes e o hóquei foi uma das opções disponíveis no lugar e na cultura onde ela morava. E depois dessa enorme viajada, eu acho que é muito importante a gente falar da 22, porque ela vai ser a peça-chave aqui no filme para ele discutir sobre qual é o sentido da vida e por que vale a pena viver. Como observadora, a 22 não consegue ver nada na Terra que desperte o seu interesse ou a vontade de nascer. E aí o Joe, que é um apaixonado pela vida, vai mostrar vários dos seus momentos marcantes e dar exemplos para ela. Até que o Joe consegue olhar através do poço que liga o pré-vida à Terra e aí ele vê o corpo dele em coma no presente. E o trailer termina com ele e a 22 caindo por esse portal que tecnicamente vai levar o Joe de volta pro seu corpo. E aí vem a pergunta: e a 22? Ela vai ter um gostinho da vida? Será que o Joe realmente não tem como burlar a morte, mas ele pode vir a ser a chama do desejo de viver de uma outra alma? Eu tenho uma teoria, e ela, pra variar, é um socão no estômago, como a Pixar costuma fazer com a gente. Se eu não tiver certo, eu acho que pelo menos parte do meu raciocínio pode ter a ver aí com como a Pixar vai fazer, que é o seguinte. Lembra daquelas cenas do Joe tocando no Half Note Club? Parece muito com o final do filme, né? Ele volta, realiza o seu sonho, e é isso, final feliz, yay! Mas, se esse for realmente o final do filme, isso seria um spoiler imenso. Então, isso me leva a crer que esse momento aí acontece depois deles terem ido de volta para a Terra e que a 22 possa estar com ele no seu corpo nesse momento, então conseguindo sentir a realização do sonho dele, e aí isso poderia ser o empurrão que ela precisava para querer viver. E ao mesmo tempo, o Joe realizaria finalmente o seu sonho e a sua alma poderia seguir em frente em paz. Eu acho que é bem a cara da Pixar esmagar os nossos corações desse jeito, especialmente se tratando de um diretor como Pete Docter, né? Quem aí sobreviveu ao desaparecimento do Bing Bong ou a despedida do Sully e da Boo em Monstros S.A.? Bem, se sim, eu garanto que você não sobreviveu ao início de Up, né? Então, se você tá esperando um final fofinho e feliz, provavelmente você vai receber alguma coisa catártica e agridoce de volta. Infelizmente, a gente tá num momento mundial que não dá pra gente ter muita certeza de nada, então não dá pra saber se o filme realmente vai sair no final de junho, apesar de no momento que eu tô gravando esse vídeo, a Pixar ter mantido a data, a Disney Company manteve a data, mas eu acho que esse filme ele vai vir bem na hora certa. Mesmo que ele seja adiado, eu imagino que ele saia esse ano, porque é um momento que tá todo mundo tenso, todo mundo isolado, e a gente tá precisando lembrar dos motivos simples pelos quais vale a pena viver. Então, vem mais um filme lindíssimo da Pixar aí, com certeza. Isso é a única coisa que eu posso afirmar pra vocês, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que vem coisa boa por aí. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal se você gosta de Disney, gosta de animações. Respira fundo, vai ficar tudo bem. Um beijo, a gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau! It's like the sky is new.